noite, meus amigos. Hoje vamos trabalhar a ação reivindicatória. Professor, por que nós vamos trabalhar a ação reivindicatória? Ontem, após a live com o mestre Melisso, muitas perguntas, muitas dúvidas sobre ação possessória e ação reivindicatória na prática. Então, eu não podia deixar aí de trazer para vocês hoje os detalhes da prática, do dia a dia, para nunca errar quando a situação do cliente seja para uma adjudicação compulsória, para uma ação reivindicatória, e quando a situação do cliente seja uma ação possessória. Quem assistiu ontem a live que eu fiz com o professor Melisso, foi mais de 1 hora. Professor, eu perdi. A live ainda está gravada no canal do professor Melisso, onde a gente trabalhou bem os detalhes, só que hoje o que eu vou fazer? Além dos detalhes esmiuçados por lá, eu vou trazer para vocês a petição inicial e explicar, olha, nesse caso a gente vai usar esta petição inicial. Então vamos fazer o seguinte aqui, vocês que estão chegando, YouTube, Instagram, o like é muito importante para mim. O pessoal falou do YouTube que eu estou sem som, me comenta aí, como que tá o som do YouTube? Boa noite, está sem áudio, está sem áudio? Uai, deixa eu ver aqui o que está acontecendo aqui. Vamos lá, só um minutinho. Vamos ver agora. Pessoal do YouTube, vê se me ouve. O pessoal do Instagram, me fala como que tá o áudio aí. Pessoal do Instagram, vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Opa. Pessoal do Instagram, ainda não. Calma aí que a gente já arruma isso agora. Agora, que é ao vivo. Ao vivo e em cores. Eu acho que vocês vão me ouvir agora. Deixa eu ver. Calma aí. Vamos lá. Ainda parece que estou sem som. O YouTube hoje falhou aqui para nós. Vamos ver agora aqui. Pessoal do Instagram, já vamos começar trabalhando esses detalhezinhos. Quem faz ao vivo tem esses desafios aqui. Deixa eu só ver agora se vai mudar. Ainda não mudou, olha só. Vamos tirar aqui e vamos colocar. Para o pessoal do YouTube me ouvir. Ainda nada. Vamos lá. Calma aí que a gente já vai começar. Olha só, eu sempre faço antes aqui. Pessoal do Instagram, vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui, não estou conseguindo voltar meu som. Cadê o meu áudio? E tá tudo bem. Pessoal do YouTube, vocês estão me ouvindo bem? Eu tô com um probleminha lá do... Pessoal do Instagram, tá me ouvindo bem? Tô com um probleminha aqui. Vamos ver se a gente coloca aqui. Vamos lá. Agora vamos ver se vai... Nada ainda do YouTube. Oh, meu Deus, vamos ver. Exatamente. Pessoal do YouTube, se eu não conseguir, eu vou pedir para vocês irem lá para o Instagram agora. Esse daí é onde? Instagram? A equipe aqui tá me ajudando aqui. Caramba, calma que vai sair o som lá pro pessoal do YouTube. A gente está trabalhando aqui para isso. Nada do nosso áudio. Deixa eu ver aqui uma coisa. Áudio danado. O áudio serelepe. Professor, sai da live e entra novamente. Eu vou fazer isso. Eu vou sair no YouTube e entrar novamente. Vamos lá. Encerrar a transmissão. Vamos ver se vai dar certo. Se esse link vai dar para voltar para o painel de controle. Acho que não vai dar. Continua no Instagram. Eu vou continuar aqui com vocês no Instagram. O pessoal do YouTube, infelizmente eu não vou conseguir voltar para o YouTube. Problema de áudio lá. Pessoal do Instagram, vocês estão me ouvindo bem? Só me dá um feedback aqui para mim. Como que tá meu áudio aqui para vocês? Fala assim, professor, tô ouvindo bem. Escreve assim, ação possessória e reivindicatória. Escreve aí se vocês estão me ouvindo bem, que a gente vai trabalhar isso aqui. Vou pedir 1 milhão de desculpas para os nossos amigos lá do YouTube. Infelizmente meu áudio não funcionou para eles hoje. Vocês estão me ouvindo bem aqui?
Vamos lá. E a gente vai trabalhar isso daqui. Ah, beleza. Gonçalves, obrigado, irmão. Sim, ouvindo bem. Carla, obrigado. Som legal. Então vamos lá. Hoje não vai ter no YouTube. Infelizmente, o meu computador aqui deu algum probleminha. Eu geralmente faço alguns testes antes. Hoje acabei não fazendo esse devido teste. Bora lá. Que eu queria trabalhar com vocês ontem? Ontem nós trabalhamos assim, bem forte, a situação da ação possessória com o professor Melisso e da ação reivindicatória. Obrigado. Aqui, eu vou fixar comentário. Pronto. Ação possessória e reivindicatória. Aqui, aí ficou assim, ficou melhor. O que a gente vai analisar na prática? A importância de analisar o caso do cliente é assim. Se nós formos entrar com uma ação possessória, o que nós temos que analisar na história do cliente? Vamos retomar o que nós vimos ontem rapidinho. Nós vamos ter que reanalisar da história do cliente que tipo de posse que ele tinha. Como assim, professor? Porque lembra, quando a gente pega o artigo 1196 do Código Civil, o 1196 fala que possuidor é aquele que exerce um dos poderes da propriedade. E aí, os poderes da propriedade, olha só, está no 1196 do Código Civil, a gente tem que ir lá no 1228. Por quê? Porque o 1196 está falando assim, olha, o possuidor é aquele que exerce de fato, então uma situação fática, algum dos poderes da propriedade. E os poderes da propriedade estão em outro artigo no Código Civil, lá no 1228. Então, o 1196 define o possuidor se utilizando do 1228. Lá no 1228, a gente analisa e aprende assim, que os poderes da propriedade, eu vou falar vulgar aqui assim, eu vou tirar aquele juridiquês, que ele fala assim, o possuidor é aquele que usa, goza, dispõe e reivindica o bem. Então, o possuidor é aquele que usa o bem. Então, o cliente conta a história, usar. Eu moro no imóvel. Opa, ele usa. Ok. Gozar do imóvel. O que é gozar do imóvel? E essa é uma das dúvidas mais comuns que chega aqui no canal para mim. Professor, o meu cliente, na verdade, ele mora numa casa. E esse imóvel que ele quer usucapir, ele aluga. Ele pode usucapir um imóvel que ele não mora, mas que ele recebe aluguel do imóvel? Meus amigos, minhas amigas, pode sim. Ele pode usucapir. Aí, então, o que eu quero que vocês tenham em mente assim, Quando a gente pensa, usar, ele mora. Gozar, ele está recebendo aluguel, ele está recebendo o arrendamento. Ele dispõe do imóvel. Quantos contratos de gaveta a gente se depara na regularização de imóvel todos os dias? E o contrato de gaveta é o quê? Alguém que está dispondo da posse, dispondo do imóvel. Acredita? Então, isso faz parte dos poderes da propriedade, dos poderes de possuidor. Então, eu vou repetir para você. Quando a gente define a história do cliente, ele chega no escritório contando assim, eu moro, eu alugo, ou eu vendi, no caso, ou ele exercendo esses poderes de morar, alugar, arrendar, ele vai ter o direito de defender esta posse. Então a gente vai extrair da história do cliente lá no escritório qual é a relação fática dele com o bem. Professor, eu não moro e nem alugo, mas eu mando capinar. Olha só, eu tenho aqui recibos que eu mando roçar, capinar, tirar o mato, que é um terreno baldio. Professor, eu pago o IPTU. Então são exteriorizações de alguém que aquele bem está sob o poder dele. E agora, se eu peço assim toda a atenção de vocês, só pode dar o coração aí, pode compartilhar a live. Hoje não consegui transmitir pelo YouTube, peço 1000 desculpas para vocês, problema de áudio aqui. Eu vou ver o que aconteceu aqui no computador depois. E aqui eu quero a maior atenção de vocês. Lembra que os poderes da propriedade e que o possuidor exerce qualquer um desses poderes dá o direito de reaver o imóvel, usar, gozar, dispor e
reaver. Então, queridos alunos, queridas alunas, grande professor Arthur, um abraço, meu irmão, uma honra tê-lo aqui. Dos poderes da propriedade, o que nós temos que ter em mente? Que o possuidor de um imóvel, ele tem um direito de reaver o imóvel. Agora se liga aqui no que o professor vai falar, se liga aqui, muito, muito importante. O proprietário de um imóvel tem o direito de reaver o imóvel. Olha isso daqui, saca isso daqui. Então assim como o proprietário registral tem o direito de reaver o imóvel, o possuidor também tem o direito de reaver o imóvel. Só que eles, vou falar assim, irão reaver o imóvel de forma diferente. E aqui está o pulo do gato para vocês entenderem a ação reivindicatória de um lado e a ação possessória de outro lado. Aqui vai fazer todo sentido na sua advocacia e você nunca vai errar. E mais, toda advogada expert em regularização de imóveis, e esse aqui é o único canal da internet que é 100% focado em você, advogado, na regularização de imóvel urbano ou rural, de forma judicial ou extrajudicial, porque quem promete o extrajudicial, imagina, qualquer impugnação de qualquer vizinho no procedimento extrajudicial será remetido ao judicial. Então, como que uma advocacia extrajudicial é plena? Como que uma advocacia focada só no extrajudicial? Lógico, aqui no canal a gente fala assim, se for extrajudicial, que bom, é mais rápido, né? Estamos cansados do judicial. Mas, se precisar judicializar, a gente está dentro também. Tem todo o conteúdo, todo o modelo, todo o preparo. E o mais, nós também somos o único canal que falamos um tabu. Um tabu que a gente quer quebrar sim, que é ganhar dinheiro na advocacia. Quer ganhar dinheiro e muito dinheiro com a regularização de imóveis. Aqui a gente foca nisso, entregando o melhor resultado para o cliente, transformando a vida do cliente e dos advogados também. Nós somos o único canal que temos o honorarômetro, mais de 3 milhões de reais documentado em apenas 12 meses. Dá mais de 300 mil reais por mês de honorários com a regularização de imóveis dos alunos. Então, você que está aqui comigo, foca nisso, foca nesse ramo do direito, vem comigo que aqui vocês sempre vão ter muito conteúdo para já aplicar. Sai da aula, aplique e ganhe dinheiro, tá? Então, isso aqui é um alerta. Não estou vendo o coração subir, paguem o pedágio, né? Dá o coração, compartilha essa live aí com colegas advogados, até para vocês fazerem parceria juntos também. Então, vamos sintetizar aqui. Tanto o possuidor como o proprietário podem reaver o imóvel. Eles podem pedir o imóvel, eles podem pedir a posse de volta. Só que o possuidor, se você puder escrever isso mentalmente aí, memorizar isso daqui para mim, pensa assim comigo, o possuidor nunca pode reivindicar um imóvel. Eu vou repetir isso daqui, que é o mais importante. O possuidor nunca pode reivindicar um imóvel. A terceira vez para você memorizar. O possuidor nunca pode ajuizar uma ação reivindicatória. O possuidor nunca pode ajuizar uma ação reivindicatória. Professor, por que o possuidor nunca pode ajuizar uma ação reivindicatória? Porque a ação reivindicatória é exclusiva de quem é proprietário registral. Eu vou repetir. A ação reivindicatória é exclusiva de quem é proprietário registral. Então, queridos alunos, queridas alunas, a ação reivindicatória, se é um contrato de gaveta que o seu cliente tem, se o nome do seu cliente nunca esteve na matrícula do imóvel, você nunca ajuizará uma ação reivindicatória para o seu cliente que nunca exerceu a propriedade daquele imóvel. Quando o nome dele nunca esteve na matrícula, você jamais ajuizará uma ação reivindicatória. E por quê? Porque nesse caso específico, na ação reivindicatória, é necessário ser proprietário registral. A querida aluna doutora Mariana Terra faz uma excelente pergunta e um link para o professor continuar a aula aqui para vocês. Se o proprietário registral nunca teve a posse, entrou com interdito proibitório, ele está errado. Ele deveria ter entrado com reivindicatório, estou pelo possuidor. Nesse caso, proprietário registral
que é o segundo passo que eu vou falar, querida aluna, que nunca exerceu a posse, ele tem que ajuizar uma ação de imissão na posse, que não é uma ação possessória, apesar de ter o nome de ação possessória. Eu vou repetir aqui, a ação de um proprietário registral que nunca teve posse, você vai ajuizar imissão na posse. Se liga aqui que o professor está falando. Eu vou sintetizar as 3 informações aqui, que isso daqui é muito importante. Eu já vi aqui, querida aluna aqui falou assim, professor, eu morro de dúvida desse assunto. E, não é só você que tem dúvida, não. A doutora Laus 31 aqui, Robson Laus 31, falou assim, tem uma bomba para dúvida. Ok, é só mandar aqui quem tiver dúvida. É o seguinte, na ação reivindicatória, nós vamos pensar num proprietário registral que perdeu a posse ou a propriedade de forma indevida. Então, se eu falo assim, na ação reivindicatória é o proprietário registral que tinha o nome na matrícula, obviamente, ele tinha propriedade e ele tinha o que mais? Ele tinha posse. Aí ele perde. Eu posso ajuizar uma reivindicatória? Posso. Eu posso ajuizar reivindicatória. Agora, se o proprietário registral nunca teve a posse, vamos pensar num exemplo que vai acontecer aí no seu escritório? Como assim, professor? Alguém que é proprietário, o nome está na matrícula, mas nunca teve a posse. Você nunca pensou de advogar para alguém que arremata, que compra imóveis em leilão? Quando ele compra o imóvel, ele se torna proprietário registral. Mas ele teve posse? Não. E de repente ele vai entrar lá no apartamento, na casa, no terreno que ele comprou, que ele arrematou em leilão. Ele chega lá, tem alguém morando e fala assim, daqui eu não saio. E aí, queridos alunos, qual o remédio? O remédio do advogado, da advogada que sabe qualquer problema para regularizar imóveis nessa situação. A ação de imissão na posse. Nunca será reintegração. Por quê, professor? Porque ele nunca exerceu a posse. Ele está pedindo o exercício da posse, porque a posse decorre, um dos direitos da propriedade é exercer a posse, obviamente, do imóvel, tá? Então, assim, vou sintetizar para vocês. Eu gosto muito de fazer essa síntese, porque otimiza nosso tempo, otimiza o tempo de vocês, para que verdadeiramente vocês se tornem os maiores advogados aí na sua cidade, na sua região, com fama de que regulariza qualquer problema de imóvel. Eu otimizo o tempo de vocês. Agora é 20 horas e 18 minutos horário de Brasília. Olha só, né? Não, 19 horas e 18 minutos horário de Brasília. E por que eu falo isso? A gente já trabalhou o dia inteiro hoje. E aí, então eu quero otimizar. Proprietário registral que tinha posse e perde a posse, ele pode reivindicar, e daqui a pouco eu vou esmiuçar melhor isso, ele pode ajuizar uma ação possessória. Agora, proprietário registral, acabei de comprar o imóvel num leilão, nunca tive a posse, vou lá tomar a posse, chego lá para pedir a posse do imóvel, não tem alguém morando lá. E agora, socorro, o que eu faço nesse caso? Eu vou ajuizar uma ação chamada imissão na posse. Nunca, escreve isso que o professor está falando, nunca ação possessória para quem nunca exerceu a posse. Deixa eu complementar a dica então, vocês já estão, ó o que vocês anotaram. Ação reivindicatória é só para proprietário registral que tinha posse e perde tanto a propriedade quanto a posse. Olha só, proprietário registral que nunca teve a posse, nós vamos fazer uma imissão na posse. Então, o proprietário registral é aquele que arrematou no leilão. Ele nunca exerceu a posse. O dia que ele for exercer, não dá para exercer. E agora, cliente que chega no escritório com contrato de gaveta, tá? O cliente chegou com um contrato de gaveta. Ele morava no imóvel, ele saiu de viagem, voltou. Não é que tinha gente dentro da casa dele? E falou assim, não, comprei essa casa. Qual a ação que nós faremos nesse exemplo esdrúxulo que o professor deu? Qual a ação? Reintegração de posse. Aquele que tem contrato de gaveta, aquele
que não é proprietário registral jamais poderão reivindicar na ação reivindicatória. Eles só podem discutir posse, porque ele nunca foi proprietário. O contrato de gaveta nunca transfere propriedade. Logo, nesse caso, ele nunca vai poder ajuizar uma ação reivindicatória e somente uma ação possessória. Então agora eu vou sintetizar de novo, porque essa repetição vai te fazer sair dessa aula e nunca errar as petições, nunca cometer esse erro. Reivindicatória, proprietário registral que perdeu a posse. Emissão na posse, proprietário registral que nunca exerceu a posse. Ação possessória, possuidor que perdeu a posse ou a posse está sendo molestada, está sendo turbada. Ok? O Dr. Robson fala assim, tem um cliente que o pai e o tio, herdeiros de um imóvel onde fizeram a cessão de posse, é um primo de ambos, e meu cliente constatou abandono. Provavelmente o cliente constatou abandono e caiu para dentro, né? Depois você manda aí toda a pergunta aí, tá? E a gente vai trabalhar isso daqui. Então, eu vou sintetizar aqui de novo para vocês assim, ó. Contrato de gaveta, o abençoado só tem posse. Vocês esqueçam na vida de vocês pensar em reivindicatória para ele. Agora, deixa eu acrescentar um detalhe para o possuidor e para o proprietário registral, que é essencial na petição inicial, tanto da ação possessória quanto da ação reivindicatória. E se você puder para tudo agora, presta atenção nisso daqui, porque o professor não viu um erro só desse, nesses 20 anos que eu trabalhei no Poder Judiciário. Eu vi muitos, e aí o juiz tem que ficar mandando emendar a petição inicial ali. É o seguinte, tanto na ação possessória quanto na ação reivindicatória, o que nós temos que demonstrar antes do esbulho, antes da perda da posse? Fala assim, a posse. O que nós temos que demonstrar? A posse. Professor, então para eu ajuizar uma ação possessória, que eu sei, eu já memorizei aqui, possessória é só por possuidor, reivindicatória é só por proprietário registral. Eu saquei aqui, professor, entendi, caiu minha ficha agora. Eu saquei a diferença das duas, só que agora os dois igualmente têm que demonstrar que tinham a posse anterior ao esbulho, porque eu só posso esbulhar alguém que tinha posse. Eu só posso tomar algo de alguém que tinha esse algo. Eu só posso tomar isso daqui da mão de Ju se estivesse na mão de Ju. Porque se não está na mão de Ju, eu achei. Então não houve esbulho. Entenderam isso daqui? E na maioria das vezes... E muitas vezes, o advogado se esquece, ele só fala assim, o cara entrou, cortou a cerca. Mas não esquece de contar que o cliente tinha construído a cerca, mostrar documento que o cliente exercia posse, testemunha que o cliente estava na posse. Então, queridos alunos, queridas alunas, se liga aqui no professor para tudo de novo. Tanto na ação reivindicatória quanto na ação possessória, não foca só na perda da posse, não foca só em mostrar que data que foi, que cortou cerca, que pulou para dentro, que invadiu. Não foca só nisso não. Foca assim, meu cliente adquiriu o imóvel na data tal. E de lá para cá, por exemplo, se ele mora, fica mais fácil. Mas vamos pensar terreno baldio. Terreno baldio é mais difícil, né? Mas o seu cliente mandou... capinar, tirar o mato do terreno baldio, aí ele guardou a notinha. O seu cliente fez a calçada, tem município que notifica os proprietários de terreno baldio para construir uma calçada na frente. Seu cliente gastou, fez aquela calçada. Então é tudo documento que demonstra o exercício da posse pelo cliente, porque a gente, na maioria das vezes, e eu vi isso muito na prática, meus alunos não cometem isso não, e vocês aqui nunca mais vão cometer esse erro também não. O quê? Professor, eu lembrei, eu vou provar a posse anterior para provar o esbulho. Eu vou demonstrar que ele exercia a posse antes e agora foi esbulhado. Isso que o professor Marcel está falando aqui, se liga aqui, amigos e amigas, queridos alunos, queridas alunas. Na prática, via de regra, o juiz fica assim. Autor, você disse aqui, né, que houve o esbulho na data tal, mas não ficou claro a posse do seu cliente anterior à data. Emende a petição inicial, esclareça.
Professor, eu estou com dificuldade de juntar documento, eu estou com dificuldade, professor, numa ação possessória. Professor, está difícil aqui. É um terreno baldio, é um contrato de gaveta, ele nunca pagou IPTU, os vizinhos nem o conhecem ali. Como que eu vou provar que ele cuidava daquele imóvel? Sabe uma dica? Pede audiência de justificação prévia. O juiz vai ouvir seu cliente. Se vai acreditar no que ele vai falar ou não, é outros 500. Mas já é um caminho, entendem? É um caminho. Então, queridos alunos, reivindicatória. Só quem é proprietário registral tinha posse anterior. Ação possessória. Só quem é possuidor... Se você me perguntasse assim, professor, proprietário registral pode ajuizar ação possessória? Responda sim. Vou perguntar, você me responde. Proprietário registral pode ajuizar ação possessória? Pode. Ele pode também, porque ele só vai discutir posse. Na reivindicatória, qual que é a vantagem? Que ele vai discutir o título dele, a propriedade. Na ação possessória, nunca pode falar de propriedade. O foco na possessória é falar de posse, de fato, usar, gozar, dispor e reaver o bem. Fechou aqui? Eu vou respondendo algumas perguntas e complementando a aula para vocês. A doutora Ana Paula Sepúlveda, olha só, sobrenome de ministro aí do Supremo, né? Professor, como somar a posse de duas pessoas para os campeões extrajudicial? É possível? Sim, sem dúvida nenhuma. Tem 3 artigos no Código Civil, 1243, 1206 e 1207, falando tranquilamente para somarmos as posses anteriores. O que eu tenho que fazer? Pegar a documentação dos anteriores, demonstrar, por exemplo, contas de consumo de água, luz no nome deles, recibos de IPTU, foto deles, dos anteriores no imóvel. Então, o trabalho, quando nós vamos, e essa pergunta é muito boa, quando nós vamos somar a posse, o trabalho que nós temos de somar do cliente é o mesmo trabalho de somar os anteriores. Somar não. O mesmo trabalho de provar a posse do cliente, o tempo de posse do cliente, documentação, testemunha, em relação ao cliente, nós vamos fazer em relação às pessoas que vamos somar a posse dessas pessoas para o cliente, tá? É a mesma lógica. Então, assim, como que a gente vai provar que o cliente tinha posse? Google Earth, ato notarial, testemunhas, documentos, água, luz, fotografias no imóvel. Eu estou somando com João. João é o anterior, é de quem o meu cliente comprou. O que eu vou fazer? Juntar testemunhas, ata notarial, fotos de João. Não, mas eu também quero somar o de José, que é anterior ao João. O meu cliente está aqui. Você vai juntar tudo sobre essa pessoa. É assim que soma posse. Excelente pergunta, meu irmão Guarnieri. Um abraço, meu irmão. Vamos lá. Perguntas. Podem fazer perguntas. Hoje, infelizmente, o nosso YouTube aqui deu ruim. Geralmente trava aqui no Instagram, hoje travou o nosso YouTube, por isso exclusivamente só hoje por aqui. O bem arrematado por dívidas de IPTU que foi vendido por construtora, ação possessória? Doutora Isabela, eu não entendi. O bem foi arrematado por dívidas de IPTU, que foi vendido por construtora. Ação possessória? Não. Emissão na posse. Quem arremata, o professor vai falar de novo. Quem arremata não pode ajuizar possessória porque nunca exerceu posse. Ele é proprietário. Ele vai fazer uma ação de emissão na posse, tá, doutora Isabela? Boa sua pergunta. Bora lá. Gente, pode mandar pergunta. O que leva a pergunta? A fungibilidade na emissão e reivindicatória? Doutor, não há fungibilidade. Não há, tá? Não há fungibilidade. Por quê? Na emissão da posse, eu não vou discutir propriedade. Eu quero dizer que, em razão da propriedade, eu quero usar a posse. Na reivindicatória, eu posso discutir o título seguinte. A reivindicatória, eu posso declarar que o título daquele que invadiu é injusto. Pessoal, quem quiser fazer pergunta por vídeo, entrar aqui por vídeo, a equipe acabou de me falar assim, professor, chama eles por vídeo, apresenta eles aí. É só, embaixo aqui da sua tela tem uma câmera, não tem? Com mais. É só clicar aqui que vai aparecer para mim que você quer bater um papo aqui comigo. E eu tiro sua dúvida, eu faço uma mentoria ao vivo. Já que o YouTube deu ruim hoje, eu vou fazer uma mentoria ao vivo aqui para quem quiser. E não precisa ser só do que a gente está falando na aula agora, não. Não precisa ser, tá? Se você tiver qualquer dúvida sobre regularização de imóveis,
clica aqui no mais da câmera. Eu sei que a maioria das meninas vai fazer igual a minha Ju. Ai, mas eu tô despenteada para aparecer com o professor. Será que vai dar tempo de eu pentear o cabelo, passar um batom para poder aparecer aqui? Não se preocupem com isso. Aqui o nosso foco é conteúdo, queridas meninas. Então, opa, apareceu um maisinho aqui para mim. Dr. Gabriel. Gabriel me fez respondê-lo completamente, mas vamos colocar ele para dentro aqui agora e a gente já mata essas dúvidas do Dr. Gabriel. Olá, Agora tudo sim, bem, meu doutor? irmão. Como é Boa que você noite. tá? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, sim. Ok, também estou te ouvindo super bem. Eu vi que você me mandou uns directs, eu ia te gravar áudio, acabei vindo para a live aqui, mas bora lá, refaz aí suas dúvidas e até para o pessoal entender e a gente já mata aqui todas as dúvidas. Show. É um prazer tá podendo compartilhar um pouquinho da experiência e estar aqui junto contigo, assim, que o senhor é mestre, o doutor é mestre nessa área. Mas então, eu sempre tive eu sou filho de agricultor, então tenho esse negócio no sangue, né, de regularização, enfim. Mas a minha Ó, questão imóvel rural estão os maiores honorários. Bora para cima, irmão. Bora para sim. cima mesmo. E aí a questão é a seguinte, ó, tipo, e até eu estava pesquisando um pouco a jurisprudência hoje e matou, tipo, com a pergunta da anterior, porque a ação de reintegração de posse, caso ela não for comprovada, a posse, ela deve ser extinta, né? Não há fungibilidade, né? Certeza. Não há. Sabe por quê? Certo. Porque assim, ó. Ah, perdão. Pode continuar, irmão. Pode continuar. Perdão. E uma outra questão que eu tenho uma peculiaridade no processo, olha só, a ata notarial, na minha concepção e pelo que o depoimento do meu cliente, ela foi é até complicado falar, mas ela não foi, tipo, ela não levou em conta a realidade dos fatos, ou seja, existem irregularidades na ata notarial, tu entende? E aí como é uma cidade pequena e tal, a minha dúvida é, tipo, para mim desconstituir aquela ata, eu faço por intermédio de boletim de ocorrência, eu faço por prova testemunhal, qual que seria, enfim. Irmão, sua pergunta é muito boa. É muito boa. A ata notarial, ela faz prova plena dos fatos que ali estão constituídos dentro dela. O que o STJ fala? Então, vamos dar um exemplo aí você. Vamos pensar que eu sou advogado, adversário no processo seu, porque advogado nunca é adversário do outro advogado. Estamos em polos invertidos, somente isso, tá? Até inverso. Então, beleza. No processo, que eu sou o autor, eu sou advogado do autor, eu juntei uma ata notarial, ok? A ata notarial atesta fatos. Beleza. O que a jurisprudência fala? Essa é uma prova irrefutável? Não. Dentro desse processo, o que o STJ fala? Como o Marcel juntou uma ata notarial, eu inverti o ônus da prova. Em outras palavras, se você, dentro do processo que eu estou utilizando da ata notarial, não refutar e não provar que ela está errada, ela é verdadeira. Por quê? Porque a ata notarial é uma prova unilateral. Você quer ver um exemplo? E eu já vi isso na prática, tá, irmão? Já vi isso na prática, Gabriel. Um exemplo assim, ó. A ata notarial atesta que tem uma rachadura no muro de um vizinho, numa casa. E o vizinho alega que a rachadura foi decorrente de uma construção. Por exemplo, assim, ó. Você construiu do lado da minha casa, tem uma rachadura aqui na minha casa, eu falo, foi por causa do Gabriel. Eu faço uma ata notarial, o tabelião vem aqui e fala assim, ó, tem uma rachadura na parede. Ok. Então, o que vai acontecer nesse processo? Você vai falar assim, não nego que tem a rachadura, só que eu quero fazer perícia para mostrar que a rachadura não se deu pela construção na minha casa, e sim pela construção ruim da sua casa. Um exemplo esdrúxulo. Então, estimado irmão, qual que é o lance da ata notarial? No processo que ela está sendo usada, nós temos que refutá-la. Geralmente, o que eu indico para os alunos? Como a ata notarial, ela atesta fato, eu falo para eles assim, ou produza a prova testemunhal, ou faça outra ata notarial, já que ela está falando um fato, eu faço uma também. E porque eu vou criar dúvida no juiz. E aí, o que ele vai fazer? Perícia. O que vai acontecer nesse caso?
a gente vai partir para os outros meios de prova admitidos em direito. Entendeu? Estão me ouvindo bem? Meu áudio aqui. E olha só, tipo, porque é um caso bem peculiar, porque, tipo, o juiz deferiu a liminar, né, justamente em cima dessa ata notarial, porque em tese tem física, né, e até fiz recurso de agravo do instrumento, levei pau no tribunal justamente por causa dessa questão. E assim, tipo, até a ata notarial, o complicado é tipo, que a cidade que se encontra esse imóvel só tem tipo, um registro, entende? E aí o que acontece? Eu vou ter que ir lá fazer a ata notarial naquele cartório que emitiu aquela anterior, entende? E aí, até eu fiz um memorial descritivo, tu entende? Tipo, por um engenheiro agrônomo e tal, dizendo onde é que era a divisa, aonde que estava, tudo certinho, mas ele não teve relevância na hora do agravo, bem pouco, na hora que eu pedi para tipo assim, eu fiz um pedido no meio do processo, para um pedido agora esqueci, mas um pedido de reconsideração do juiz por parte daquele deferimento da liminar, só que tipo levei pau em tudo, entende? Até então. Aí agora está na fase justamente de instrução, né? Aonde que a gente vai produzir prova referente àquilo lá. Juntei imagens, sabe, doutor, do Google Earth, mostrando aonde, tipo, que, cara, assim, não tem lógica. Assim, embora tenha ata notarial, tipo, mas assim, é visível. Tem um outro, porque, olha só, aí dentro do processo teve divergência entre as partes ali, né? E aí, tipo, teve um boletim de ocorrência onde que alegou que possuía o imóvel, ela diz que ela exercia a posse, tipo, aproximadamente 3 metros dentro da casa. Então, ela falou isso no boletim de ocorrência. E lá, no memorial descritivo, dá bem certo, tipo, ainda, tipo, nem estaria, ou seja, dá 4 metros da casa onde que passa a linha divisória. Então, tipo, mas enfim, né, é aquela coisa, tipo, cidade pequena, nesse caso, nesse processo, então sabe que tem bastante coisas assim que fogem um pouquinho da realidade. Não sei se o doutor enfrenta essas situações, tipo, eu sei que às vezes comarcas muito. mais... Ó, deixa eu te falar. Tá me ouvindo bem? Uhum. Ok, deu uma travadinha. Tá me ouvindo bem agora? Tá me ouvindo? Sim. Beleza. Ó, deixa eu te falar. Quando aparece uma ata notarial no processo, para o assessor do juiz, geralmente é assim, com marca pequena, às vezes é juiz, até juiz substituto, então assim, fica muito na mão de assessor. É muito fácil, entre aspas, deferir uma tutela provisória. Enfim, o que é agora? Agora que é o seu horário de reverter essa ata notarial na instrução probatória, entendeu? Pedir uma perícia, oitiva de testemunha. Agora é a hora de desfazer a ata notarial, entendeu? Agora é a hora de, assim, ó, todas as provas do mundo, tudo que você está falando, foto, tudo, assim, ó, rebentar agora, entendeu? Para desconstituir a ata notarial, porque assim, a ata notarial ela inverteu o ônus. O que ela testou, agora você tem que refutar. Você tem que falar, não, olha, não é bem assim. Entendeu? E mostrar por que não é bem assim. Agora é a hora, tá? Eu até tinha pensado, mas é que eu nunca consegui isso num processo que é o deferimento de perícia in loco, né? Embora tenha previsão, mas tipo, eu nunca consegui num processo, isso é muito difícil, né? Inspeção judicial, Isso. eu trabalhei 21 anos. Fui uma vez só. Em 20 anos, uma única vez. Doutor, o peculiar dessa ação é que se eu desconstituir a reintegração, fecha o requisito da usucapião extraordinária, tu entende? Ou seja, tipo, se eu derrubar a usucapião, desculpa, a reintegração, eu consigo constituir a usucapião extraordinária, porque o que acontece? Foi Até 20 dias, não foi? Isso, Foi 20 até dias. ontem o doutor, tipo, com muita atenção, tipo, por isso, galera, assim, chama no direct, porque ele é muito parceiro, responde.
é um imóvel entre, tipo, é um imóvel entre família, né? Então morreu a genitora e um herdeiro, tipo, ele sempre exerceu a posse. E do momento do óbito até essa entrada dessa reintegração, né? Só que daí ontem de noite eu fiquei até 1 da manhã estudando e tipo e pensando, e daí hoje eu pesquisei e achei jurisprudência justamente do STJ falando, né, que se eu desconstituir a reintegração, a sentença do juiz não há essa Ela não interrompe fungibilidade. o prazo. Não, não. Se você ganhar, vou falar vulgar, tá? A professora que não liga muito para juridiquês. Se você ganhar essa reintegração de posse, significa que ela não interrompeu o prazo da aquisição originária do seu cliente. Por isso que a gente fala que a ação de uso capião é declaratória. E aí tem vários julgados do STJ. Uma vez que você derrubar, julga improcedente a reintegração de posse, logo a reintegração de posse não teve o condão. Quando o juiz despachou, mandando citar artigo 240, de interromper. Eu vou dar uma dica aqui para todos vocês. Todas as vezes que a gente pensar em processo judicial, pensem assim, considera-se proposta a ação o protocolo da petição inicial, artigo 312 do Código de Processo Civil. Depois que a petição é protocolizada, ela vai ganhar um registro e muitas vezes vai ser distribuída. O registro da petição, que é o número do processo, e a eventual distribuição, se é uma comarca com mais de uma vara, obviamente, nós temos dois efeitos: perpetuação da jurisdição e prevenção do juízo. O próximo passo da petição inicial, após ser protocolizada, após ser registrada e eventualmente distribuída, é o despacho do juiz mandando citar. E quando o juiz manda citar, artigo 240, parágrafo 1º do CPC, interrompe a prescrição. A citação válida torna litigiosa coisa, imora o devedor e causa litispendência. Perfeito, também está no 240. Então, esse período a gente tem que ter em mente. O que acontece na ação possessória? Quando o juiz manda citar, ela interrompe o período aquisitivo. Mas aí o que acontece? O STJ falou, peraí, ela interrompe se ela for julgada procedente. Procedente. Entendeu? E aí justamente, né? Porque, tipo, a ação, olha só, é a segunda, tipo, que eu já fiz defesa nenhuma que eu... Olha só que doideira. Foi concluído o inventário, aí como é um imóvel, tipo, que são vários herdeiros, aí o doutor também pode pincelar com... o que acontece? Eu aleguei o Estatuto da Terra, né, que ele não, tipo, o imóvel, ele não pode ser dividido menor do que um módulo fiscal, no caso. Artigo 65 do Estatuto da Terra. E aí o que eles entraram? Eles entraram com uma ação divisória, demarcatória do imóvel. Ou seja, eu aleguei que tipo, não é um imóvel indivisível, ou seja, a forma seria a alienação do imóvel para ver a partilha, no meu entendimento e conforme o Estatuto da Terra. Então, tipo, nesse passe eu já aleguei também uso capião, se o doutor pode me corrigir, como matéria de defesa, né? Na sentença, o juiz não entendeu que tipo, as provas seriam robustas para a questão da uso capião, só que o meu argumento, né, da questão do Estatuto da Terra, ele acolheu, tipo, tá no tribunal, mas eu acho muito pouco provável eles reformar a sentença, porque, tipo, tá expresso lá no Estatuto da Terra que não há possibilidade de divisão. E aí agora, né, então agora eles entraram de novo com a ação errada, porque a ação certa seria, na minha opinião, a reivindicatória, não a reintegração de posse, porque eles têm, em tese, propriedade, né, do imóvel, só que não tem posse. Não sei se eu estou Na correto. verdade, então, não, se em tese, não existe propriedade em tese, tá? Por quê? 1245 do Código Civil, só é proprietário quem tem o nome na matrícula. Então, não existe. Sim. Ok? Então, não caberia reivindicatória nesse caso deles. Em relação, se eles ajuizaram a divisória e o imóvel não comporta divisão, e já também trabalhei em processo assim, o que vai acontecer? Impossibilidade jurídica do pedido, extinção sem resolução de mérito. Por quê? Porque é impossibilidade jurídica do pedido. Não tem como fracionar menos que o módulo fiscal, o módulo rural ali. Artigo 65 do Estatuto da Terra. Em relação à contestação, e até foi a pergunta aqui
da querida doutora Sônia Andrade se caberia em contestação à legal uso capião, sem dúvida nenhuma, súmula 237 do Supremo Tribunal Federal. A uso capião é sim matéria que pode ser alegada em defesa, em exceção, né? E aí isso você fez bem. Então é o seguinte, o que agora é o foco? Você trabalhar na produção de prova e me manter informado dessa causa aí para a gente depois refazer o vídeo aqui e você contar que você conseguiu essa uso capião. Mas aí no caso, então, como tá lá na matrícula que eles têm tipo propriedade, só que eles nunca exerceram a posse, então a ação correta é a reintegração? Não, a ação correta ali, se eles nunca exerceram posse, seria uma emissão na posse. Mas, por exemplo, eles eram proprietários decorrente de quê? Porque, assim, tem que tomar cuidado. Se De é decorrente meação. de herança, É se isso. for, por exemplo, herança, é aí eles exerceram a posse. Quando? Quando que o herdeiro exerce a posse? E aí é No julgado ato. também, tá? É fictícia, no ato da morte do pai. Aí tá lá Uhum. no 1206, Gabriel, no 1206, ou seja, eles herdaram a posse. Entendeu? Então eles exerceram a posse aí, nesse caso. Assim, é uma posse fictícia. Inclusive o código fala sobre isso também. No 1206 lá fala que a posse herdada causa mortes, tá? Beleza, meu amigo? Então depois você me conta o resultado disso daí, que acho que todo mundo aqui vai ficar curioso sobre isso daqui. Eu vou chamar mais alguém Beleza. aqui. Pode ser? Muito obrigado, tá? Obrigado você, parabéns pelo seu trabalho e vamos regularizar imóveis. Valeu, um abraço. Um abraço, fica com Deus. Com licença. Vamos ver como que eu... Aí, agora sim. Vamos chamar mais alguém aqui? Vamos ver se o doutor... Ó, como eu chamei um menino, agora eu vou chamar uma menina. Vamos ver se a doutora Ana Paula Sepúlveda permanece aqui conosco. Nome de ministro do Supremo. Sepúlveda pertence, olha só. Vamos lá. Boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência. Olá. Boa noite, Olá, doutora. doutor. Muito prazer. Muito boa noite. Boa noite, Ana Paula. Meu nome, Ana Paula Sepúlveda. Ainda há pouco o senhor falou. Sim. Tudo bem? Sim, tudo ótimo, graças a Deus. Estou caminhando, assistindo suas aulas. Coisa boa. Muito bom. Eu tô é um cliente agora que chegou no escritório e eu pensei em entrar com a uso capião extrajudicial. Na verdade, eles na verdade, na matrícula do imóvel só tem o proprietário era uma empresa e um lote, só que a construção, existe um imóvel que está irregular, que foram eles que construíram, os meus clientes. Um bom imóvel, com piscina, com tudo. E eu peguei uma série de documentos que eu ainda vou olhar cada um deles, da construção. E, na verdade, quando eles adquiriram, na verdade, eu falei sobre a soma da posse, porque um anterior a ele era posseiro também. Então, eu tenho, assim, recibos antigos que eu vi lá, documentos da construção e tudo. Só que a única coisa que tem na matrícula do imóvel é o lote. Não fala sobre imóvel. A construção. Sobre a construção. E aí eu posso fazer... Eu não sei se o pessoal está me ouvindo. Para mim, quando eu falo, estou ouvindo um eco. Você está ouvindo em dois lugares ou não? Só no celular? Só no celular. Ah, tá. Deve ser alguma coisa que eu tô. Eu estou me ouvindo. Não tem problema, não. Deixa eu te fazer uma pergunta. Os seus clientes compraram essa posse, isso? Isso. Ok. Há quanto tempo eles estão na posse? Eles estão na posse desde 2011. Aí eu tenho alguns documentos e eu fui ao cartório e lá da comarca, que é em Maricá, aqui no Rio de Janeiro. E eles falaram sobre a possibilidade de usucapio terreno de 10 anos. Seria segundo eles, né? Me deram um formulário deles e colocaram lá 10 anos para terreno, 15 anos para imóvel. E aí isso já me gerou dúvida, né? Ok. E essa dúvida eu acho que eu vou botar o fone, talvez melhore.
Isso, pode colocar um fone. Isso, pode colocar um fone. Eu vou te aguardar que eu te respondo. Eu vou responder aqui o Dr. Carlos, quando ele fala assim... É por exclusão, tá, Carlos? Agora acabou o eco. Já vi que acabou na hora que ela colocou, coisa boa. Acabou na hora, obrigado. O Carlos Alberto falou assim, professor, o senhor disse que bem público não precisa ter matrícula. Qual seria a norma que trata dessa faculdade? A Lei 6.015, tá? Ela fala que todo imóvel privado tem que ter matrícula, logo por exclusão. O imóvel público é facultativo, tá, doutor Carlos? Muito boa pergunta, meu amigo. Obrigado, viu? Vamos lá. Agora sim, acabou o eco. Ana, deixa eu fazer outra pergunta. 2011, eles estão há 10 anos, eles moram no imóvel, eles construíram sobre o imóvel. Dá para aplicar a extraordinária. O ano passado tem aquela discussão de que não correu o prazo aí de prescrição, né? Então, o prazo da Usucapião, por causa da pandemia e tudo mais, mas aí você somaria com o anterior. 2 perguntas que o professor ainda tem que te fazer. Por que você definiu pela usucapião extrajudicial? Por ser mais rápido, eles estão com pressa e, na verdade, assim, eles têm documentação no nome da mãe, são 2 filhos e a mãe. E tem a documentação no nome de um filho e da mãe também. Por exemplo, a titularidade da conta de luz da concessionária de energia elétrica está desde 2013, foi a primeira ligação de energia elétrica lá, que a concessionária testou, no nome da mãe. Né? E os documentos anteriores, por exemplo, IPTU, eles parcelaram, o IPTU que estava ajuizado, que tinha IPTU de 1997, eles parcelaram, pagaram, me mostraram documentos. E aí eu tô assim, caminhando, porque na verdade eu sou iniciante, professor, nisso. Não tem problema não. Sempre tem a primeira vez e você vai regularizar muitos imóveis, porque depois que debuta na regularização é uma paixão. Louca. Você vai ver isso daí. Isso aí é igual assim, é um vício quase. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a sua dúvida na Usucapião? Ao que você me falou, está tudo preenchido. Mesmo que no imóvel só conste o terreno, o que você vai fazer? A planta e o memorial descritivo também da construção, porque provavelmente a construção, já lá no prédio da prefeitura, perante o município já cobre IPTU da construção. Você pode ver lá. Provavelmente vai estar lá, valor venal, tantos metros quadrados construído. Provavelmente o município já cobra. Por que o professor está falando isso? No primeiro momento, entre aspas, vai usucapiar o terreno para depois você regularizar a construção, para averbar a construção na matrícula. Porque, na verdade, a construção na matrícula só consegue pedir para averbar o proprietário. E eles ainda não estão como proprietários. Logo, a hora que você tramitar a usucapião, vai abrir a matrícula no nome deles. Pronto. Aí agora você vai vir e registrar e averbar a construção, tá? E a minha, assim, para eu somar a posse dos 2, porque a pessoa que transmitiu a posse para eles é vizinho também, que na verdade é um loteamento, né? Ali. Sim. É um vizinho. E provavelmente, na hora que você for pegar as assinaturas dos vizinhos, você vai talvez mais até me procure. Talvez eles vão procurar. Então, aquele arquiteto ou engenheiro que vai ser o seu parceiro para muitas regularizações, o que você vai fazer? O dia que ele fizer a planta e o memorial, ele vai ter que pegar as assinaturas. Na planta e memorial mesmo, tá? O que o professor sugere? Você comparecer com ele perante os vizinhos. Todos os meus alunos, assim, começam assim. Eles vão junto com o arquiteto, com o engenheiro, e muitas vezes até com o seu cliente, com o vizinho, porque como conhece, bate palma lá. Oi, eu sou a doutora Ana Paula, tudo bem? Esse é o arquiteto e engenheiro fulano de tal, meu parceiro. Nós estamos regularizando o imóvel da dona Maria, sua vizinha aqui. E aí a gente fez a medição do terreno dela, tá certinho, não tá invadindo o terreno do senhor, mas a gente precisa da assinatura do senhor. Aí ele vai falar, mas você até pode falar, não, é porque a gente está arrumando uma escritura para ela. Pode falar assim, né? Vulgar, né? Na verdade, a gente está arrumando uma matrícula. A gente está escriturando o terreno dela. Aí o que ele vai falar? Olha, o meu também está irregular. Provavelmente. Se tiver, ele vai falar assim, olha, como eu vou gastar? Quanto tal? Eu falo, olha, eu posso analisar seu caso, depois vai lá no meu escritório. E assim, que de um terreno, geralmente de uma usucapião, muitos alunos conquistam o segundo, terceiro, quarto, quinto usucapião de um. Às vezes, como já aconteceu, né? Acontece assim, de um
Saí 170. 170. Ela pegou todo um loteamento na cidade de Franca. Meu Deus! Sério. Então, fica tranquila. O que você me falou é esse mesmo raciocínio. Agora, o primeiro passo é planta e memorial descritivo, igual você falou. Pega as assinaturas do vizinho. Nesse começo da sua carreira de regularização de imóveis, vai junto com o arquiteto ou engenheiro, vai junto para você se apresentar, deixar um cartão seu, até mesmo para explicar juridicamente, porque às vezes a pessoa vai falar que não vai assinar, você estando ali, você fala, olha, isso não interfere em nada no seu imóvel, não vai mudar uma vírgula da sua vida. Até porque se você não assinar, o cartório vai ter que vir aqui te notificar, tal. Então você conseguir explicar isso até para acalmar o coração do vizinho. E muitas vezes o vizinho fala assim, não, doutora, a senhora não está acalmando só o meu coração. Eu quero contratá-la. É muito comum também. Que ótimo. A última dúvida, rapidamente. No cartório, para eu somar a posse do meu cliente com a do antecessor dele, eu tenho que levar ou ir com a pessoa também no cartório? O que o professor sugere? Pega toda a documentação que vou falar antecessor, tá? Antecessor da posse. Você consegue me entender. Você vai pegar toda a documentação que o antecessor tem referente ao imóvel. Se ele pagou IPTU, se tem vizinho que conhece ele, se ele tem uma conta de água, conta de luz, se ele tem um recibo que ele mandou capinar, se ele tem um recibo que ele construiu a calçada, se ele tem foto. É como se ele, entre aspas, tá? Como se ele fosse o seu cliente. Então, tudo que a gente vai provar do cliente, eu vou somar a posse agora com o antecessor. A gente vai juntar a mesma documentação. Até declaração de testemunha referente à posse dele, foto dele, documento dele, como se ele fosse o cliente, como se a gente tivesse usucapindo no nome dele. Mas não é que a gente está somando a posse dele. Tanto que as certidões negativas que você vai pegar do seu cliente, aquela da X estadual, federal, trabalhista, que ele nunca sofreu uma ação discutindo o imóvel, você vai pegar do antecessor também. Então é como se, eu estou fazendo assim porque ele não é seu cliente, mas é como se ele fosse o seu como se ele fosse o seu cliente. A mesma documentação que a gente junta para provar a posse do cliente, a gente junta para provar a posse anterior e a soma das duas, tá? Professor, muito obrigada, que meu rascunho das suas aulas hoje, que eu fiquei batendo a cabeça. Mas estou muito feliz, muito obrigada mesmo. Você está no nosso canal do Telegram? Lá? Lá tem, se eu não me engano, tem modelo de petição inicial dessa usucapião, tem o passo a passo da usucapião e é tudo gratuito. Pode entrar lá, pegar, vasculha lá, que vai ter tudo lá para vocês. Tá bom? Já vou correndo. Muito obrigada, professor. Grande abraço, muito sucesso. Já se inscreveu na nossa imersão do dia 14 ao dia 17? Eu vou fazer um curso gratuito durante 4 dias. Vocês não imaginam o que vai acontecer nesses dias. Vai ser muito conteúdo para vocês também. Eu me inscrevi ontem. Seja muito bem-vindo. Uma honra. Vamos estar juntos lá. Prazer, então. Professor. Muito obrigada. Fica até logo. Deus. Com licença. Até logo. Você também. Tchau. Até logo. Tchau, tchau. Eu vou chamar mais algum aluno aqui que queira falar. Dá tempo? Eu vi, pessoal, eu vou fazer o maior evento do Brasil. Por que o maior evento? É exclusivo para você, advogado e advogada, sobre regularização de imóveis. É o ramo para você decolar os honorários da sua advocacia, decolar mesmo, igual a doutora Ana Paula aqui, de nos seguirem, do conteúdo que tem, já começou a pegar processo, não para mais. Pegou processo de regularização, eu falo processo no sentido genérico, ela está fazendo extrajudicial, pode ser judicial, extrajudicial, você não vai parar mais. É o ramo que mais dá dinheiro na advocacia hoje. Prometo para vocês, isso não sou eu que falo, são os meus alunos. Entra na biografia do meu canal, se inscreva na imersão. A imersão será no dia 14 ao dia 17 de fevereiro. É online e gratuita, sempre às 20 horas. E por que você... Eu peço para você se inscrever, para você ser avisado das aulas e para você receber os materiais. E tem muito mais surpresas durante a imersão. Após a imersão, como faturar os maiores honorários, eu vou abrir algumas vagas no meu curso. Não são muitas, como sempre, e vou mostrar tudo que eu aplico para esses alunos faturarem esses honorários em apenas um ano. Mais de 3 milhões e 300 mil reais de honorários em 12 meses. O que dá mais de 300 mil reais mês. Mais de 300 mil reais mês. Seria mais ou menos
10 mil reais por dia de honorários dos meus alunos na regularização em 2021. Então, queridos alunos, queridas alunas, peço que se inscrevam na imersão. Vai ser, assim, um evento muito focado para que você faça 2022 o ano, tá bom? Bora para cima aqui. Deixa eu atender mais uma pessoa aqui. Vamos lá, doutor, vamos ver se ele está por aqui, doutor Paulo Lamas. Doutor, se está me ouvindo e estiver aqui conosco, eu vou pedir para entrar de fone de ouvido para não dar o eco. Agora sim. Se o senhor tiver Está me ouvindo? Eu vi sim, que ele já está de fone de ouvido. Parabéns, doutor. Obrigado, viu? Prazer em conhecer o senhor. De onde fala? Prazer é todo meu. De Belo Horizonte. Belo Horizonte. Então o senhor não gosta de pão de queijo, né? Adora. Não gosta. Sim. Doutor Paulo, brincadeira à parte. A gente ama Minas Gerais, eu e a Ju, minha esposa. A gente tem uma relação bem forte com Minas. Aprendemos a comer piqui e eu a gostar de uma tal de pinga de Salinas. Poxa vida, viu? Olha. Muito boas. Muito boas mesmo. Vamos lá, meu amigo, o que eu posso te ajudar? Professor, é o seguinte, tem uma ação, que uma fundação entrou com uma ação de reintegração e manutenção de posse. Tudo bem. Alegando que a área dela, que veio de um orfanato, uma série de coisas. Tudo o meu bem. cliente também tem o registro do imóvel. Importante tá? isso. E foi deferido para ele a posse, né? A integração de posse para ele. E o que acontece? Ele tinha até loteado lá já, né? Eu já tinha feito um projeto, lotear, já estava vendendo o terreno, só que isso tem mais de 20 anos. Em 99, que foi deferido para a fundação. Hoje, tem corretor vendendo os lotes lá. Tá uma Até bagunça. hoje tem corretor vendendo, sim. Vendendo lote lá e dando posse, o pessoal está construindo, está uma confusão. Eu já pedi uma inspeção à juíza e isso está no juizado. Hã? Essa ação está no juizado? Está no juizado ainda. Não. Tá tudo errado, tudo errado. Vamos lá. A matrícula... E agora? Perdão. Agora, eles pediram, já tinham pedido quando eu entrei, perícia. Aí a fundação falou que não tem dinheiro para pagar a perícia. Está em recurso no tribunal. Mas eu acho que está tudo errado. Está tudo errado. Primeiro, se está no juizado, nem agravo tem. Isso que eu não entendi. Então, assim, o que vai ter que analisar? A primeira coisa aí. A matrícula hoje está no nome de quem? Do seu cliente ou da fundação? Por exemplo, as áreas parece-me que são diferentes. Todos os dois têm registro. Tá? Entendi. Mas não é registro sobreposto, um em cima do outro, ou pelo menos uma parte em cima do outro, ou é totalmente assim? Não dá para saber ainda. Não, ainda não dá para saber ainda. Acontece o seguinte, que eles questionaram o registro do meu cliente. E foi deferido que o registro é válido. O registro do seu cliente na matrícula do imóvel, então vamos fazer o seguinte, essas invasões que estão ocorrendo lá, o seu cliente pode ajuizar uma possessória contra eles. Está dizendo, olha, como que estão vendendo lá? É o seu cliente que está recebendo essas vendas? Tomara que não. Não. Tá? Até porque senão pode caracterizar um loteamento clandestino. Primeira coisa, avisar isso no processo. Esse bem é litigioso. Avisar que estão entrando lá no processo, que estão entrando no imóvel, que o imóvel está nessa situação de invasões. Só certifica se está no juizado. Eu acredito que não está no juizado, tá? Porque no juizado não tem agravo de instrumento, não daria para fazer perícia. Só se tiver, o senhor vai pedir para declinar. Fala assim, na verdade, é extinguido o juizado para começar na justiça comum. É impossível esse processo estar no juizado, tá? Até porque, eu falo assim, só pelo valor da causa, pela complexidade da causa. E aí, meio que começar assim do zero. Pegar a matrícula que o seu cliente tem no nome, ok? E contra essas pessoas que estão invadindo. Qual é o problema? Se essas pessoas invadiram há 20 anos, aí é um problemaço. Porque muitas delas, na hora que forem demandadas, vão pedir uso capião.
na modalidade extraordinária, que não precisa nem de justo título nem de boa-fé. Então, assim, o que o professor sugere no caso do senhor agora? Certifique onde está o processo, que pé que está, se o juiz determinou perícia, enfim. Se tem um agravo aí, ele não está no juizado. Então, assim, que é o que eu imagino que não esteja. É impossível, assim, esse processo estar no juizado. Segundo passo, analisar qual é o fundamento jurídico da fundação. O que a fundação está querendo desfazer? A escritura do seu cliente, provavelmente é uma ação reivindicatória, tá? Aprofundar nesses detalhes ali, para dizer, não, a matrícula que o meu cliente tem é boa, o nome dele, ele comprou certinha de fulano, ciclano, beltrano, fazer ali a cadeia de que ele comprou por escritura pública e tudo mais, tá? Só uma coisa que eu vou aproveitar a dúvida do senhor para dizer para as pessoas aqui. Certa vez me perguntaram na caixinha de pergunta se imóveis de fundação e associação de igrejas, por exemplo, inclusive a Igreja Católica, se esses imóveis são passíveis de serem usucapidos. E a resposta é sim. Todo imóvel de pessoa privada, pessoa jurídica privada, é passível de ser usucapido, tá? Então, mesmo que seja uma associação, mesmo que seja uma fundação, os únicos imóveis no Brasil que não podem sofrer usucapião são os bens públicos. Por quê? Porque está no Código Civil essa proibição e está na Constituição Federal que os bens públicos não estão sujeitos ao usucapião. Tá bom, meu amigo? Então, o primeiro passo é esse daí, e depois que você tiver essas informações, você pode me mandar direct que eu vou te ajudando mais aí, Paulo. Tá bom? Não, porque eu, inclusive, fiz uma demarcação do terreno e pedi até a juíza que determinasse o oficial para ver as evasões que estão lá. Ela indeferiu. Ela indeferiu? Indeferiu. Entendeu? Então, como está no juizado, como é que você mexe? É complicado. Mas essa ação não pode estar no juizado. O senhor tem que ir lá falar para declinar para a justiça comum. É complexa e o valor da causa supera muito os 40 salários mínimos de teto do juizado. Essa causa não pode estar no juizado. Lá é vara única. Então não deve estar na justiça comum, então, não no juizado. Não, mas vem escrito juizado, tá? Tá tudo escrito como juizado. Então, isso aqui eu não entendo. Eu vou lá ver se volta ela para o comum e ver o que resolve. Isso, o senhor declina para o comum e vai me mandando mensagem aí que eu vou ajudando o senhor. Ok, muito obrigado, hein? Um abraço, fica com Deus, Dr. Paulo. Prazer falar com o senhor. Prazer foi meu. Queridos amigos, eu vou pedir para vocês, então, ratificar, se inscrevam na nossa imersão. É o maior evento exclusivo para advogados. Nós abordamos a parte do direito imobiliário mais rentável, que é a regularização de imóveis. Então, eu vou pedir assim para vocês, quem ainda não se inscreveu, pode se inscrever, é fácil. Deixa eu ver como que eu ajudo o Dr. Paulo sair. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tem um xizinho do lado direito em cima da sua imagem, querido Dr. Paulo. Deixa eu ver. Acho que eu consigo aqui. Agora eu consegui aqui. E aí eu vou pedir, então, para que vocês se inscrevam nessa imersão. Ao final da imersão, eu vou mostrar a oportunidade de estar comigo no meu curso, tá? Mas, assim, a imersão por si só é muito conteúdo, é uma visão prática da advocacia. Este canal é o único canal que foca 100% no advogado ganhando dinheiro com regularização de imóveis, tá? É o único canal da internet. Muitos querem imitar, muitos falam de concurso, falam para engenheiro, falam para arquiteto, né? Agora querem forçar um pouquinho aí o lado da advocacia, mas está tudo bem, sempre foi assim. Isso é bom, né? A gente inicia um movimento e aí se o movimento verdadeiramente entrega resultado, é natural que muitos aí começam a querer copiar, né? E está tudo bem com isso. Então, eu espero que vocês se inscrevam. A partir de semana que vem, nós vamos fazer live todos os dias. Eu não chamo nem de live, vou fazer aula todos os dias às 20 horas. Para você ser avisado, não perdeu, porque assim, por que eu vou fazer, do dia 14 ao dia 17, eu vou fazer uma imersão, conteúdo demais. Por que antes da imersão eu vou entregar 10 aulas? 10 aulas às 20 horas todo dia. Porque eu quero que você chegue na imersão com base já. Porque aí na imersão eu consigo aprofundar mais de 2 horas de aula, cada aula da imersão. As aulas durante a semana, 1 hora, 1h30 aí, de conteúdo até chegar o dia 14, 15, 16 e 17 de fevereiro. Então, eu espero que vocês se inscrevam na imersão,
se inscreva nos nossos canais de WhatsApp e Telegram, porque assim você não vai perder material, não vai perder os avisos das aulas e o conteúdo das aulas. Pode ser que o que tiver na aula é o que você precisa para hoje ou para amanhã aí no seu escritório. Todas as aulas, compromisso aqui com vocês, todas as aulas da imersão, ao final do conteúdo da aula, eu vou abrir aqui ao vivo para vocês tirarem qualquer tipo de dúvida, tá? Querida Aninha, obrigado aqui, um beijão para você, para o Jaime e para o Henrico. Então, fiquem com Deus, espero vocês que dia? Segunda-feira, às 20 horas, horário de Brasília. Um grande abraço e espero vocês segunda-feira. Com licença.